Como hoje é a última quinta-feira do mês, a gente vai o quê? Responder perguntas. Perguntas! Quais as vantagens e desvantagens de cada período, curto ou longo, no corpo da narrativa? Qual o impacto cada um causa? O que eu penso quando eu penso na função e na qualidade de frases longas e curtas são aqueles parágrafos do Gary Prevost sobre escrever música. O El País publicou um texto sobre esse trecho de um livro dele chamado 100 Maneiras de Melhorar a Sua Escrita, e lá tem uma tradução do original em inglês que ficou assim. Essa frase tem 5 palavras. Aqui há mais 5 palavras. Usar 5 palavras é legal, mas várias juntas ficam monótonas. Escute o que está acontecendo. A leitura se torna tediosa. O som começa a zumbir. É como um disco riscado. O ouvido pede mais variedade. Agora ouça. Varie o comprimento de cada frase e crio música. Música. A escrita canta, tem um ritmo agradável, uma cadência, uma harmonia. Uso frases curtas e uso frases de comprimento intermediário. E às vezes, quando estou certo de que o leitor está descansado, o envolvo com uma frase de comprimento considerável, uma frase que arde com energia e que sobe com todo o ímpeto de um crescendo, do rufar dos tambores, do choque dos símbolos. Sons que dizem ouça isso. É importante. Portanto, escreva com uma combinação de frases curtas, médias e longas. Crie um som que agrade ao ouvido do leitor. Não escreva apenas palavras, escreva música. Então eu acho que o comprimento das frases tem a ver com o ritmo de leitura, com o andamento que você dá para o seu texto. As frases não importam isoladas umas das outras, mas em conjunto. E o que você quer do seu conjunto é que ele seja agradável, interessante, que prenda a atenção do leitor e deixe ele satisfeito no final. Como lidar com histórias fora de ordem cronológica, sem ser alternância com flashbacks, embaralhadas por inteiro mesmo? Eu tenho um projeto todo orquestrado com outlines, mas sinto que falta alguma coisa. Todas as histórias têm começo, meio e fim. O começo introduz um conflito, o meio desenvolve o conflito e o fim resolve esse conflito. Mas a sua história está fora da ordem cronológica, então vamos dizer que você colocou o meio dos eventos no começo da história. Esse meio agora é o começo. Ele é o meio dos eventos, ele é o meio da ordem cronológica, mas ele vai ser lido como o começo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você contar uma história fora da ordem cronológica, você precisa ter um bom motivo. E o único bom motivo para isso é a história é mais legal se eu contar nessa outra ordem. A história é mais legal se eu não contar, por exemplo, que a primeira coisa que acontece no Sexto Sentido é o Bruce Willis morrer. Na verdade, a história é bem menos interessante se você já sabe que ele está morto, e é por isso que esse evento não foi mostrado na ordem cronológica. Eu sei que nesse caso o que rola é uma série de flashbacks para explicar o que houve, mas só para entender o que eu quero dizer. Antes de escrever uma história assim, você precisa se certificar de que a sua história está fora da ordem cronológica porque ela é mais legal contada assim, ou se você só achou que seria legal contar ela dessa forma. Você acha válido ter um personagem alívio cômico dentro da trama, ou isso tem que ser só mais uma de suas funções? Isso tem que ser só mais uma de suas funções. Eu sou totalmente contra ter um personagem que não seja emocionalmente útil para o eixo da história. Por exemplo, o Groot em Guardians of the Galaxy é um alívio cômico. Ele é uma árvore gigante que só sabe falar que ele é o Groot. Toda vez que ele fala isso, é explorado como uma piada. Mas ele também é o centro do clímax emocional dessa história, que é sobre essas pessoas diferentes e renegadas aprendendo a trabalhar juntas. Quem salva todo mundo é ele, e daí ele fala nós somos o Groot. Então ele pode ser só engraçado, mas se ele puder ser emocionalmente importante também, por que não? E ele pode ser só engraçado, mas ele pode ser útil para a história, tipo o C3PO e o R2D2 em Star Wars. Que é, eles movem a história adiante. Eles não são emocionalmente importantes, mas são eles que carregam o que transforma o Luke nessa pessoa que vai entrar numa aventura e tal. Então, idealmente, é melhor que alívio cômico seja só mais uma função de um personagem, ao invés do personagem ser só um alívio cômico. Você está trabalhando em quantas histórias no momento? 5. Uma tem problemas de o que eu conto nisso, uma tem problemas de como eu conto isso, a outra tem problemas de em que formato eu conto isso. A quarta não tem problema nenhum, tá tudo bem desenhado, é só escrever. E a última tem problemas de eu não faço a menor ideia do que acontece cada vez que eu penso em alguma coisa e resolvo tudo, depois eu acho horrível, então não sei o que eu vou contar. Então a gente vai ver o que acontece nisso aí. Como lidar com mais de um protagonista? Cada um tem a sua jornada do herói, que é costurada na história, ou eles dividem uma mesma jornada? Cada um tem a sua jornada, mas elas precisam fazer parte de um mesmo eixo, porque elas fazem parte da mesma história. Se elas não fazem parte desse mesmo eixo, elas não deveriam estar na mesma história.
Mesmo quando você tem coadjuvantes ao invés de mais de um protagonista, o ideal é que cada personagem tenha a sua jornada. Alguns têm menos etapas que os outros, mas idealmente todo personagem tem que passar um pouquinho por esse crescimento que o protagonista passa. Mas o que liga todas essas jornadas é o tema da história, a ideia central e o tom ou o gênero que a história tem. Cada um tem a sua jornada, mas quando vistas juntas, elas formam uma história coerente só. Como você explica o conceito de axis mundi e qual a melhor forma de utilizá-lo nas histórias? Axis mundi é tipo o centro do mundo, o eixo do mundo, mas num sentido de núcleo, então você pode chamar de coração do mundo, só para entender melhor. Se você nunca ouviu falar, não é um termo muito bom de pesquisar no Google, porque tem uma música do Fresno que representa 140% dos resultados, daí você não encontra o que você estava procurando. Mas o negócio é o seguinte, ele é uma representação física de um lugar que é uma ligação entre o natural e o sobrenatural, ou o terreno e o espiritual, o divino e o mundano. Ele é um lugar que representa um estado de espírito. Tipo, se Moisés sobe o Monte Sinai e ele recebe as placas com os 10 mandamentos, o Monte Sinai é o Axis Mundi, porque ele é o lugar no mundo em que alguém, enquanto parte do mundo terreno, alcança uma iluminação espiritual, que no caso foi bater um papo com Deus e entender o que ele disse que a gente pode e não pode fazer. Eu não sei se o Monte Sinai é teologicamente um bom exemplo, mas eu acho que ele ilustra bem o que o Axis Mundi representa. O Campbell tem esse estágio no Monomito que ele chama de Senhor de Dois Mundos, que eu acredito que seja o melhor momento para usar o Axis Mundi numa história. É o momento em que o herói, o protagonista, num determinado lugar tem uma epifania transcendental e agora ele se torna parte do mundo, agora ele compreende os mecanismos por trás da nossa dimensão, agora ele é mais iluminado do que o resto dos homens e ele só alcançou essa iluminação através de tudo que ele passou no decorrer da história. E isso é muito importante de notar, que ele não alcançou essa iluminação porque ele foi até aquele lugar, mas ele foi levado até aquele lugar ao fim de um percurso de obstáculos e lições, e que lá, por conta de tudo que ele passou e aprendeu, ele alcança essa iluminação. Então não é que ele chegou num lugar físico onde todo mundo é iluminado. Ele foi levado a um lugar porque depois desse percurso que ele passou, a única conclusão seria ele chegar nesse lugar e se tornar parte de algo maior. Então o lugar fisicamente não significa nada, ele é mais uma metáfora para um lugar espiritualmente mais alto. Então Moisés não sobe ao Monte Sinai porque Deus estava lá em cima esperando, mas porque subir ao monte enquanto o resto das pessoas fica lá embaixo cria uma representação de que Moisés, enquanto ainda faz parte do mundo terreno, estava mais próximo de Deus. Depois de falar isso tudo, eu queria voltar no que eu disse no começo, só para gravar direito o que o Axis Mundi representa. Ele é uma representação física para um estado de espírito. Então é um lugar, mas o lugar é só uma metáfora para o momento em que o protagonista, ou quem quer que seja, alcança um nível superior de consciência. Quais ingredientes são indispensáveis para cozinhar um antagonista classe A? O antagonista, ou o que a gente chama de vilão em histórias com signos mais simples, é a pessoa ou coisa no caminho do herói, impedindo que o herói, ou protagonista, consiga o que ele quer. Os ingredientes indispensáveis para um bom antagonista é que ele antagonize. O que isso quer dizer é o seguinte, se a gente pensar que o herói é bonzinho e o vilão é malvado, pode funcionar para um número infinito de histórias. Mas o ideal é que o antagonista antagonize, ou seja, ele não é malvado por ser malvado, e ele não é malvado com todas as coisas. Ele não é uma força contrária ao mundo. Ele é uma força contrária ao herói, especificamente. Se o herói é uma força para algum lado, o antagonista é uma força contrária, uma força que vai de encontro à força do herói. A melhor forma de representar isso é criar um antagonista que de alguma forma tenha os mesmos elementos, os mesmos símbolos, as mesmas regras, as mesmas filosofias do herói, mas num valor inverso. Por exemplo, os Jedi e os Sith usam o mesmo poder sobrenatural, as mesmas armas, as mesmas roupas, mas acreditam em coisas diferentes acerca do mesmo assunto. Então todas essas coisas que eles têm em comum têm representações diferentes. Um tem espadinha azul do bem e o outro tem espadinha vermelha do mal. Um antagonista é isso, ele é no fim das contas uma visão de mundo inversamente proporcional e contrária ao herói. No seu livro de Como Escrever Histórias tem um momento em que você escreve sobre não criar um proto-man, ou seja, anti-heróis. Queria que você falasse sobre isso, se tem prós e contras de um anti-herói. Aproveitando a pergunta sobre antagonistas, visualmente,
comportamentalmente e funcionalmente, o Proto Man tá pro Mega Man da mesma forma que o Luke tá pro Darth Vader, ou que o Harry Potter tá pro Voldemort. Mas o Proto Man não é um vilão, ele é considerado, por algum motivo, um anti-herói. Só que ele é um anti-herói que funciona como vilão, você precisa lutar contra ele e ele é do time dos malvados, mas em momentos aleatórios. Ele não é o último desafio no jogo, ele só tá jogado lá. Então o problema que eu tenho com o Proto Man é que ele é conceitualmente esse personagem incrível, ele é um polo oposto ao Mega Man. Mas ele é usado como um adereço e não como um antagonista incrível que ele podia ser. Se a gente pensar no Ikki, no Wolverine, no Vegeta, no Sasuke, no Rorschach, no Capuz Vermelho, no Justiceiro, no Deadpool, na unidade Lucifer dos Cybercops, esses caras são anti-heróis porque eles são heróis que têm características diferentes de um herói normal. Mas eles ainda são heróis. É quase como se tivesse uma etiqueta para ser um herói e esses caras não seguem essa etiqueta. Eles lutam pelas mesmas coisas, mas não com os mesmos valores ou comportamentos. Os fins justificam os meios são uma boa definição da filosofia de um anti-herói. O problema do Proto Man é que ele é do outro time. Ele está no lado dos malvados, da mesma forma que o Luke tem a espadinha azul do bem e o Darth Vader tem a espadinha vermelha do mal. O Proto Man é a versão malvada do Mega Man. Mas ele é considerado, por algum motivo que eu não entendo, um anti-herói. Então o que eu digo quando eu falo não faça um Proto Man não é exatamente não faça um anti-herói, é não faça um personagem interessante que fica perdido num limbo de definição, de função e de propósito na história como o Proto Man fica. Faça um personagem que tenha uma visão de mundo e uma função na história que sejam bem definidas e que, se ele é inversamente proporcional ao protagonista como o Proto Man faça ele ser o antagonista, faça ele ser o vilão, faça ele ser uma pessoa importante, já que ele é visualmente tão bem definido e inverso ao herói. Gostaria de te ouvir falando sobre quando passar da pré-produção de um quadrinho para a produção. Quando eu faço uma história em quadrinhos, eu passo meses pensando no que eu quero contar, no que acontece na história e no que essa história quer dizer. Eu faço um outline bem geral de quais são os principais beats nessa história, numa linha do tempo, e disso eu vou direto para o papel rabiscar o layout das páginas, enquanto eu crio o roteiro. Então eu não faço um roteiro de quadrinho daquele falando quadro 1, balão 1. Eu acho horrível, eu acho o roteiro de quadrinhos um negócio contraprodutivo. Quando eu faço quadrinhos para os outros, eu também não faço roteiro. Eu mando direto um rabisco com as falas e tudo. Então a pessoa não lê um projeto do quadrinho, ela lê o próprio quadrinho do jeito que vai ser, só que mais rabiscado. Então eu começo a rabiscar quando eu tenho quais os pontos principais da história, e isso aí já é meio que a produção do negócio. Para mim a pré-produção é quando você está decidindo o que acontece. Quando você sabe o que acontece, qual é a trama da história, eu vou direto pro layout e pros diálogos. Nesse estágio eu faço balões em que tem uma ideia do que aquele personagem vai estar dizendo, mas depois eu volto e crio essas falas direitinho. Muitas vezes esses esboços, storyboards, rabiscos, names, layouts, o que você quiser chamar, precisam de ajustes, por qualquer motivo que seja. Aí depois de terminar essa fase, terminar esses ajustes, eu leio tudo, ajusto mais e aí eu começo a desenhar oficialmente. Então eu diria que eu decido quais são os beats da história, daí eu rabisco as páginas e aí eu passo para a produção. Como usar clichês, personagens, por exemplo, sem ser clichê? É possível? O problema com clichês é que a gente já viu eles antes e aí a gente não fica satisfeito quando a gente vê eles de novo. É isso que faz deles clichês. Ou seja, o problema é que eles são previsíveis e não são surpreendentes e aí eles não satisfazem o público. Então, para evitar clichês, a gente precisa de ideias que sejam surpreendentes ou a gente precisa usar ideias previsíveis de uma maneira surpreendente. Se a gente pegar Infinity War, é sobre um grupo de heróis tentando impedir um vilão malvado de conquistar o universo. Numa escala, isso é tipo todos os episódios de todas as temporadas de Power Rangers. O que essa história faz é usar todos esses clichês de uma maneira surpreendente. Então o vilão não é malvado, ele é clinicamente um psicopata, ou ele é quase um anti-herói, que, como a gente falou, acha que os fins dele justificam os meios. A motivação dele faz sentido, pelo menos pra ele, e no final o cara ganha. Spoilers pra quem não viu esse filme. O filme emprega uma engenhosidade em cima de cada clichê que ele usa, até que o clichê é apresentado de uma forma inovadora e surpreendente, o que satisfaz a gente e deixa de ser um clichê, porque daí a gente fala, nossa, eu já vi isso, mas eu nunca vi isso desse jeito. Da mesma forma, o Rian Johnson subverte clichês no episódio 8 de Star Wars, mas ele não tem engenhosidade nenhuma, ele simplesmente fala, não é o que você pensava, sem transformar aquilo em um evento satisfatório.
Então você pode usar um clichê, mas você precisa apresentar ele de uma maneira que seja interessante para quem está lendo ou assistindo. Você pode dizer que Bem contra o Mal é um clichê, mas a gente está fazendo histórias interessantes baseado nisso até hoje. E se você pegar a jornada do herói, você pode dizer que o formato ou a estrutura toda é um grande clichê. E provavelmente é. Mas é um conceito tão abstrato que a gente conta histórias infinitas com ele, porque cada jornada é apresentada de um jeito diferente e é isso que mantém tudo interessante. No fim das contas, o desafio é sempre ser criativo, de forma que você não precisa reinventar a roda toda vez que você vai escrever uma história, mas que você possa trabalhar os valores pré-estabelecidos há séculos de contação de histórias a fim de criar uma história que soe nova e interessante. Então, eu diria que você pode usar todos os clichês se você der uma torcidinha em cada um deles de forma que ele pareça novo e interessante para o público. Amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mandem suas perguntas nos comentários e no Twitter para o próximo vídeo de perguntas. Se elas forem simples, na verdade, perguntem aqui que eu já respondo. Mas a gente se vê de novo na semana que vem para aprender mais umas coisas. Agora vai lá escrever. Muito obrigado por assistir esse vídeo e se você quiser praticar mais, eu tenho uma campanha no Apoia-se. Lá você pode não só me ajudar a fazer cada vez mais vídeos, como discutir sobre histórias, filmes, séries, técnicas de escrita. Dá um pulo lá e considere apoiar esse canal. Um abraço, amigos, e até mais!